Boa noite, acho que a gente já está ao vivo. Marcela, não esquece da minha água. Eu vou pegar para você. Nós já estamos ao vivo. Então, eu quero te dar as boas-vindas. É com muita alegria que eu estou aqui nesse desafio, nessa semana que a gente está compartilhando estratégias para que você possa prosperar de casa. Eu acredito que é possível prosperar de casa. Eu vivo assim já há algum tempo e eu estou defendendo que é possível para você, porque se foi possível para mim, será para você também. E o que você pode esperar da live de hoje? O que a gente vai abordar aí na live de hoje? Nós vamos hoje trabalhar com um assunto que costuma gerar um desconforto nos coaches, que é como lidar com objeções na hora de fechar contrato. O que eu devo fazer na hora de interagir com o cliente e que ele me responde algo que eu não gostaria de ouvir. Se ele fala, por exemplo, olha, tá caro, eu me preocupo porque eu não quero, não posso fechar agora, isso não é para mim. Todas essas falas apenas revelam que o cliente está sim interessado naquilo que você oferece. E esse é um assunto que nós vamos destrinchar na live de hoje. É exatamente isso que você pode esperar. A gente vai destrinchar e você vai sair dessa live sabendo exatamente o que você precisa fazer para lidar com objeções e para obter o sim do seu cliente. Então, se você ainda não está com papel e caneta aí do seu lado, eu vou te dar um tempinho para que você busque papel e caneta, porque sim, você vai ficar totalmente apto. Na realidade, o que você vai ganhar na live de hoje é bastante desenvoltura. Por quê? Porque eu vou te apresentar dados que indicam que a maioria das pessoas, ao fazer uma compra, tem objeções, que objeção é algo natural, que faz parte, que é uma interação pertinente ao jogo. Então você não precisa temer objeções. Na realidade, quando a gente se preocupa com um tema, o que a gente deve fazer? Preparo. Se você quer vencer uma dificuldade sua, uma preocupação, uma barreira interna, é com preparo. E é isso que eu vou te entregar aí na live de hoje. Então pega papel, caneta, que a gente já vai começar. E se é a primeira vez que você está aqui, saiba que eu vou compartilhar tela. Então você vai me ver bem no cantinho e se alguma informação aqui não estiver muito clara para você, eu quero te tranquilizar. Eu vou detalhar todas as informações do gráfico, dos gráficos e das informações, dos infográficos que você vai ver e você terá a oportunidade de receber o PDF com o resumo dessa live, apenas para quem se inscreveu no desafio, ok? Então eu vou começar a compartilhar a tela e vou desativar os comentários. Solange chegou aí, Meire chegou aí, Josemar, tem alguns dos meus mentorados. Tô ótima, Meire. Beijo carinhoso para você, para Solange, para o Josemar, para os mentorados e ex-alunos que estão aqui, para os novos seguidores. É com uma alegria muito grande que eu recebo você. Já estou aí desativando os comentários para que você consiga ver. Boa noite, Antônio, que chegou agora. Eu desativei os comentários para que você consiga interagir com os meus slides. E quero te tranquilizar, vai chegar um momento que eu vou ativar os comentários para que você possa fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, mas por hora eu vou deixar os comentários desativados para que você possa acompanhar. E como eu faço no início de toda live, eu quero te colocar na mesma página das pessoas que já estão acompanhando o desafio Conquiste Clientes de Coaching de Negócios sem sair de casa. Eu defendo a ideia e estou criando uma comunidade daqueles que estão 100% comprometidos em continuar faturando durante a quarentena, continuar fazendo negócios aí no conforto da sua casa. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Então, para você que chegou e está iniciando, começando a acompanhar esse desafio nesse momento, veja aí que tem um detalhamento de qual é
o passo a passo do método. O que a gente tem feito aí nesses 7 dias. Lá na live 1, eu te mostrei o mapa das oportunidades da crise e ajudei você a construir o seu plano de guerra. E se você chegou agora, pode ficar tranquilo que você vai ter a oportunidade de construir o seu, porque ao se inscrever, você vai ser direcionado lá para o grupo especial, você vai receber aí o mapa e o passo a passo para construir o seu plano de guerra. Na live 2, eu te ensinei a descobrir onde você vai encontrar os clientes que são prováveis, que podem realmente fazer negócios com você. Na live 3, eu te ensinei como que você deve abordar os empresários num momento como esse. Eu quero lembrar que esse não é um momento qualquer. Esse é um momento muito grave. É um momento que deixa o empresário muito preocupado, muito tenso, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. E é natural. Só que você que é um estrategista de negócios, você que é um coach, consultor ou treinador, não pode usar isso como uma arma contra si mesmo. Você não pode usar isso como desculpa para deixar de fazer negócio. Então eu te mostro lá na live 3 qual é a melhor forma, a forma mais apropriada de abordar o empresário ou dono de negócio num momento como esse. Na live 4 que a gente trabalhou foi como mostrar ao empresário que você é a pessoa certa, é o estrategista apropriado para ajudá-la a ter resultados nesse momento. O que você aprende nessa live é como construir uma oferta que seja passível de ser bem considerada pelo seu cliente potencial e que ele acredite que vale a pena contratar você e não seu concorrente. Lá na live 5, eu te mostrei como conquistar o seu primeiro cliente de coaching de negócios. Na realidade, o que tem lá na live 5 é um passo a passo. E na live de hoje, eu vou te mostrar como você vai agir para superar as objeções do cliente quando você apresenta a ele a sua proposta comercial. Eu conheço um monte de gente que diante de objeções corre, fica com medo, fica aflito, fica tenso, começa a suar, acredita que objeção significa simplesmente que o cliente não quer, não está interessado, o que absolutamente não é verdade. E na live 7, que vai ser a de amanhã, eu vou te mostrar como que você vai azeitar o seu negócio para que ele continue tendo contratos quando esse desafio acabar. Então, vamos embora, vamos começar a trabalhar como superar as objeções para realmente obter um acordo. Negociar, antes de tudo, é construir um acordo. E eu quero te lembrar que esse acordo ele precisa ser bom para você e bom para o seu cliente potencial. É preciso que o cliente perceba que essa é uma relação ganha-ganha e você é responsável por essa percepção. Cabe a você mostrar para o cliente que ele vai ganhar e que você vai gerar valor para ele quando ele tomar a decisão de te dar um sim, de aceitar a sua oferta. E é interessante, né? A palavra objeção, ela representa um obstáculo. O cliente enxerga um obstáculo qualquer para aceitar o seu acordo. Primeira coisa que você precisa ficar atento e não deve ficar com medo, de jeito nenhum, é uma expressão que as nossas avós utilizavam muito. Já ouviu a expressão, quem desdenha quer comprar? Quando o cliente apresenta para você uma barreira qualquer, na realidade o que ele está te dizendo é difícil, é caro, vírgula, porque eu quero, porque me interessa, porque isso me atrai, porque eu achei que faz sentido aqui para o meu negócio. Quando o cliente não te diz nada, realmente você pode ficar preocupado, porque isso é um indício muito provável de que ele não está considerando a sua oferta. Objeção faz parte do jogo, é um sinal muito relevante de que o cliente se interessou por aquilo que você apresentou, que ele quer evoluir para aceitar a sua oferta, mas que ele tem alguma condição que ele ainda não compartilhou. E cabe a você descobrir
Que condição é essa que esse cliente que está aí me apresentando uma barreira, ele aceitaria? Quais seriam as alternativas para que ele evolua para a aceitação da minha oferta? Esse é o seu grande desafio. E na live de hoje eu vou te apresentar uma série de cenários. Na realidade, eu reuni os cases que eu mais vivi ao longo dos meus 18 anos de experiência vendendo serviços de treinamento, consultoria e coaching de negócios apenas para pessoa jurídica. É isso que eu vou te apresentar, ok? Então, se isso faz sentido para você, eu quero te pedir para, antes de tudo, me ajudar a defender uma ideia que eu acredito muito nela. Eu estou aqui defendendo uma causa de que é possível prosperar de casa. E como que eu sei que é possível prosperar trabalhando de casa? Porque há mais de 10 anos eu trabalho em home office, há mais de 10 anos eu não tenho escritório físico, há mais de 10 anos eu prospecto e faço muitos contratos trabalhando apenas através da internet, fazendo reuniões virtuais. E se é possível para mim, por que não será para você? E eu me comprometi com essa causa e por isso eu organizei essa semana do desafio, em que eu compartilho em 7 aulas diferentes, 7 lives, estratégia para que você possa prosperar aí no conforto da sua casa também. E eu vou te apresentar agora um dado que vai desmontar por completo, vai acabar com o seu medo diante das objeções. E lembre-se que informação, ela é preponderante para que você evolua para o próximo passo. Presta atenção nesse dado e anota aí. Se você se interessa por esses gráficos, eu quero te tranquilizar. Você nem precisa ficar fotografando tela. Basta você ir lá no meu link da BIOS e se inscrever no desafio Conquiste um Cliente de Coaching de Negócios, sem sair de casa, porque no grupo especial eu estou compartilhando o resumo de todas as lives, com essas e outras informações ainda mais estratégicas e mais exclusivas do que essa. Apenas e unicamente para quem se inscreveu no desafio. Então, se você se interessa e não está inscrito ainda, dá tempo. Vai lá no meu link da BIOS e se inscreva. E olha que legal essa informação que está aí. De cada 10 clientes, essa é a pergunta. Isso foi uma entrevista que foi feita, né? Uma pesquisa que foi feita. Tem aqui a fonte, deixa eu ver qual é a fonte. Acesa.com. Quem está lá no grupo vai receber esse gráfico com um tamanho maior, então se você se inscreveu não precisa se preocupar. Mas a pergunta foi: quantos clientes fazem objeção na hora de fechar negócio? E olha que legal, 95,7% dos entrevistados responderam que em cada 10 clientes, de 7 a 9 tem objeções. Observe que é quase a totalidade. Então, quando você abre mão de interagir com uma objeção, em bom português, sabe o que você está fazendo? Rasgando dinheiro. É isso que você está fazendo. E é tão ruim quando você sai de uma reunião e você não sabe por que o cliente não fechou com você. Já viveu isso? Você já saiu de uma reunião e teve a sensação que o cliente ia te dizer sim, e na hora H ele apresentou uma objeção, você aceitou a objeção, não interagiu com ela e foi embora sem o contrato. Já viveu isso? Se você já viveu, saiba que você não está sozinho. Olha aí o dado que eu estou te apresentando. Só que renunciar a interagir, a lidar com a objeção, em bom português, é rasgar dinheiro. Você está em condição de rasgar dinheiro atualmente? Nem agora, nem antes e nem no futuro. É muito ruim a gente saber que perdeu o negócio. Eu detesto. Não é porque eu sou competitiva. É porque, antes de tudo, eu estou 100% comprometida em ajudar o meu cliente. E se eu não sei por que ele não aceitou a minha oferta, eu errei.
Isso é uma falha minha. E olha, eu custei a aceitar que isso era um indício que eu tinha falhado com o cliente. Quando eu entendi que tinha uma falha grave minha, eu abri mão do meu preconceito ou da minha vaidade, porque olha, se você não quer interagir com a objeção do seu cliente, isso pode ser um sinal, um sintoma de que você é muito vaidoso, que você está tão apaixonado com a sua proposta que você acredita que interagir com a objeção é pedir, é implorar, é fazer com que o outro acredite que você é insistente. Não é nada disso. Se você tem esse tipo de preconceito, de... Como é que... Eu estou tentando encontrar um nome que está muito relacionado com vaidade. É preconceito mesmo. O vaidoso, ele se sente exposto quando ele vai interagir com a objeção de alguém. Só que aí, isso é um sintoma que você está muito mais focado na sua autoestima no que no interesse do cliente. E isso é sinal que você ainda é um vendedor júnior, que você ainda é um vendedor que tem muito a se desenvolver, porque estar 100% comprometido com o interesse do cliente é sim lidar com a objeção dele, buscar entender, senhor cliente, mas o que está faltando aqui para que essa proposta realmente fosse uma proposta que tivesse assim em total aderência à sua expectativa? Quando você interage com a objeção, você está mostrando para o cliente que você é comprometido com ele, continua comprometido com o interesse dele. E sabe o que eu falo para o cliente quando eu vou fazer isso? Eu falo, olha, senhor cliente, você ainda não me disse um não redondo. Eu estou entendendo que ainda existe algumas condicionais. E eu só vou me dar por satisfeita quando eu entender todas. Se tiver algumas que eu não possa atender você, eu vou deixar você saber. Você me autoriza? Quando você fala assim com o cliente, você desarma o cliente. E você mostra para ele o quanto você é realmente comprometido com o interesse dele. Porque isso é sim estar comprometido com o interesse do cliente. Ao passo que quando você aceita a objeção, fica com medo de interagir com ela, enfia a viola no saco e vai embora, sabe o que você está dizendo para o cliente? Que você é fraco. Que você não é alguém forte o suficiente para defender os interesses dele, para ser estrategista do negócio dele. E aí, com certeza, o cliente vai abrir mão de contratar você e pode, inclusive, ir contratar o concorrente que teve muito mais energia para defender a proposta que apresentou. Então, jamais saia do cliente sem saber qual é o motivo que ele tem para renunciar à sua proposta. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Se você quer trabalhar com venda consultiva, se você é um consultor, se você é uma pessoa experiente, se você sabe o que faz, acredita no que está fazendo, você precisa defender a sua proposta até o final. Caso contrário, vai parecer que você é coach da casca fina, consultor da casca fina. O que eu estou falando de casca fina? Sabe o que é engrossar o casco ou a casca? É aprender a apanhar e levantar. Todo profissional de desenvolvimento que é muito bom tem que ter casca grossa. Então, jamais se permita sair de um cliente sem interagir com a objeção dele. E interagir com a objeção não significa desqualificar a objeção dele, não. De jeito nenhum. Desqualificar a objeção é criar espaço de briga. Você não está lá para brigar, você está lá para obter um acordo. Então você precisa conduzir a sua conversa e o cliente para pontos comuns. Então vamos conhecer quais são as objeções mais comuns aí? Eu fiz um apanhado, eu reuni aquelas objeções que você sempre vai se deparar com elas. Eu tive esse cuidado de reunir essas objeções para oferecer para você um atalho. Eu estou entregando para você de bandeja aquilo que eu fui reunindo em anos, engrossando a minha casca, levando não,
sendo hostilizada por cliente, eu estou reunindo e vou te entregar agora. Que objeções são essas? E se você entende que esse conteúdo é aplicável e pode te ajudar, eu queria te pedir para que você, que está aqui, eu sei que está comprometido com o fato de você prosperar aí no seio da sua casa, que você marcasse um amigo, um colega, um coach, consultora, treinadora aqui nos comentários, para que ele pudesse vir também. Ou então, chama ele aí no seu privado, que eu tive que desativar os comentários, né? Daqui a pouco eu vou liberar. Vamos lá então, para conhecer quais são os maiores erros. E normalmente a pessoa que não está preparada para lidar com objeções, ela tende a cometer um desses erros aqui. O primeiro é não se preparar para interagir com a objeção. Normalmente, o vendedor, o profissional da área de desenvolvimento que tem medo de objeções, sabe o que ele faz? A primeira objeção, quando ela surge, ou ele muda de assunto, ou ele agradece o cliente e fala, olha, na hora que você resolver, você me avisa. Põe as coisinhas na pasta e vai embora. Pelo amor de Deus, depois que você fez todo o trabalho, na hora de você brilhar, você dá tchau para o cliente. Então, o primeiro erro é não se preparar. E preparo aqui envolve preparo técnico, leia-se, conhecer as principais objeções, se preparar para interagir e lidar com elas, para isolar a verdadeira objeção e para devolver para o cliente tudo aquilo que ele apresentou para você no dia que você fez o briefing. E também é não preparar o estado mental. O que eu quero dizer com preparar o estado mental? Você tem que ficar forte, cara. Você tem que engrossar seu couro. Você tem que ir para a reunião 100% convicto de que essa solução é a solução mais adequada para resolver o problema do cliente. Outro erro enorme é não saber como neutralizar, eventualmente até mesmo, hostilidade do cliente. Tem cliente que fica tão acuado quando vai falar de dinheiro. E olha, se o cliente ficar acuado na hora de falar de dinheiro, eu quero te dar uma excepcional notícia. Isso é um ótimo sinal. É um sinal de que a proposta tocou o cliente, que ela representou para ele algo que ele quer muito, ou que ele precisa muito, ou que ele entendeu que é uma solução válida, adequada, apropriada para o momento que ele vive. E aí você precisa, ao invés de se dar por ofendido com a hostilidade dele, você tem que ter frieza. Esse é um jogo que pede quem abrir mão de usar da frieza primeiro. Se ele está te hostilizando, você tem que tranquilizar o cliente. Você tem que aprender a neutralizá-lo nesse momento. E você não pode, em hipótese alguma, se dar por vencido. Abrir mão de interagir com o cliente é se dar por vencido. Você não pode ter medo de defender nem a sua solução e nem seu preço. Só que tem um detalhe, tem gente que fica muito preocupado de defender o preço antes de defender o valor. Valor e preço são coisas diferentes. Valor é qual a relevância, é o quanto isso agrega de solução, é o quanto que isso ajuda o seu cliente a superar as barreiras, os obstáculos e as dificuldades que ele está enfrentando agora. E quanto maior for o valor, menos importante é o preço. Você tem que ter isso em mente, porque quando o valor é muito alto, o preço é secundário. Eu me lembro de uma amiga querida, de vez em quando eu conto essa história nas minhas palestras. Uma amiga querida resolveu fazer plástica, ela é linda, gata, muito gata, super malhada, bem cuidada, e ela não é uma pessoa jovem. Ela resolveu fazer plástica na face. E aí saiu fazendo orçamento com um tanto de médico e chegou me mostrando, falou, olha, esse aqui é muito famoso e ele é o mais barato de todos. Eu acho que eu vou fazer com ele. Eu falei, aqui, existe recall de plástica no rosto? Se tudo der errado, como é que você vai fazer? Ela regalou um olho desse tamanho.
Eu falei, você acha que realmente isso aí, a sua aparência é coisa para você economizar? Porque não tem recall, não. Ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E é claro que diante de uma situação como essa, concorda que preço é secundário? Quanto maior é o valor, quanto maior é o benefício, quanto mais importante é a solução, menos o preço é importante. Então não dá para ficar defendendo preço antes de falar de valor. Senão você perde a conexão com o seu cliente. E ele vai achar que você acredita que está cobrando caro. Aí danou para você. É a pior coisa que podia acontecer. Você não pode ter vergonha de lidar com a objeção. Sabe o que eu falo para o cliente? Seu cliente, você ainda não me disse um não redondo. E eu não entendi onde é que eu falhei com você. E eu preciso entender. Então eu vou interagir com tudo isso que você está me falando. Porque é um jeito de eu mostrar para você o quanto eu estou comprometido com você. E aí eu descasco o cliente inteirinho. Descasco mesmo. Pois eu não estou ali prestando um serviço para ele. E não dá para ir embora sem saber por que ele te falou não. Ok? Vamos conhecer as maiores objeções ou as mais comuns. Porque isso aqui você vai ouvir. Se você não ouviu até agora, tem certeza que você vai ouvir em algum momento. Primeira objeção, super comum. Olha, eu não tenho orçamento mais para contratar esse tipo de serviço esse ano, não. E neste momento, isso você vai ouvir demais. Por que você vai ouvir demais? Porque as empresas, a grande maioria delas, está muito amedrontada, acreditando que não tem saída, o que não é verdade. Não é verdade por dois motivos. Eu tenho um monte de empresas que eu continuo atendendo, e eu sei que tem empresa que depois da crise está fraturando mais, então isso não é verdade. Segundo motivo, minha filha trabalha com hunting, ela está trabalhando aqui de home office, eu vejo ela entrevistando gente o dia inteiro. Né? Na véspera da Semana Santa, ela deu notícia para mais um executivo que ele tinha sido contratado. Nós até tomamos um espumante aqui, ótima desculpa, né? Mas, sim, tem negócios que estão crescendo na crise. Só que você vai ouvir essa desculpa com mais frequência agora. Daqui a pouco você vai entender como lidar com isso. O que eu quero combinar com você nesse momento? Primeiro eu vou apresentar para você todas as objeções comuns. Eu recomendo que você anote. Depois eu vou te dar a solução de como lidar com cada uma delas. Pode ser? Se isso estiver ok para você, por favor, só curta aqui enquanto eu bebo a minha água, porque eu preciso da sua autorização para a gente evoluir desse jeito. Senão eu vou ficar indo e voltando nos slides e fica confuso para você, porque essa tela é muito pequena. Ok? Pode ser assim? Então vamos lá. Primeira objeção. Não temos mais orçamento esse ano. Ela é muito comum. Nesse momento, ela vai ser mais comum ainda, mas isso não é empecilho, porque num momento como esse, abrir mão de ter um plano B pode custar caro demais. E o plano A de todo mundo atualmente está em xeque, concorda? Então, você deve ouvir essa objeção com muita serenidade. Segunda objeção mais comum. Olha, a gente já está tratando disso com outra pessoa. Você chegou no cliente, é um cliente que é do seu relacionamento. Quem está acompanhando aí o desafio e assistindo as minhas lives todo dia, sabe que a gente está compartilhando aqui, essa é a sexta live, um método. E lá na live do segundo dia, eu te mostrei de onde vão sair os clientes que você vai abordar trabalhando de casa. E são pessoas próximas. Você já entendeu. E se você não sabe como fazer isso, basta se inscrever. Vá lá no meu link da BIOS, se inscreva. Você vai ser direcionado para o grupo especial. E aí você vai ser colocado na mesma página. Você vai entender qual é essa sequência de lives. Como é que a gente compartilhou essa estratégia. Você precisa entender isso. Bom, segunda objeção, então. Nós já estamos cuidando disso com outra pessoa. Isso não é motivo para você desistir do cliente. Pelo contrário, sabe o que eu digo? Que é excelente você interagir com alguém que já fez o trabalho mais difícil primeiro. Ele já mostrou quais as alternativas, quais as possibilidades, ele já sensibilizou o cliente.
todo cliente tem lá níveis de consciência diferentes. Tem clientes que têm um problema e que nem sabem que tem um problema. Isso é muito difícil nesse momento. Todos os clientes hoje sabem que tem um problema porque esse problema atinge o caixa. Mas às vezes, na grande maioria das vezes, o cliente tem consciência do problema, mas não sabe que existe solução e, além disso, ele não entende que você pode ser o portador da melhor solução. Então, interagir com um cliente que já está em convívio com um concorrente, com outro profissional da área, é vantagem, não é obstáculo. Pode ser muito bom para você. Terceiro tipo de objeção. Eu tenho uma proposta mais barata do que a sua. Essa aí eu acho filé. Ela é muito comum. E não pode ser motivo para você achar que está tudo perdido. Pelo contrário, essa objeção, ela é muito tranquila de você lidar com ela, porque você não pode cair na armadilha de falar de preço com esse cliente. Porque ele já tem uma proposta mais barata, você tem que ter outros argumentos para interagir com essa proposta, com essa objeção, e na próxima tela eu vou te mostrar como é que você vai lidar com isso. Mas tenha em mente que isso não é ruim. Tem muita gente que fica assim, nossa, ai que raiva. Cheguei lá, o cara já estava sendo atendido por outro estrategista de negócios. Isso é vantagem para você, não é problema. Outro tipo de objeção. Eu não estou autorizado a assinar essa compra porque eu tenho um sócio. Ou porque a empresa tem outros níveis de decisão. Caramba, se isso aí for verdade, de novo, isso não fecha a porta para você. Isso só cria mais uma possibilidade de você realmente mostrar que você é o profissional certo para atender e resolver o problema dessa empresa, desse empresário, desses sócios. Daqui a pouco eu vou te mostrar como. Mas isso aí não é empecilho também não. Pelo contrário, isso é uma baita, uma enorme oportunidade. Você já deve ter ouvido também o seguinte, olha, tá bom, eu entendi, mas eu não estou pronto para vender isso aí para o meu sócio, e o meu sócio é que cuida do financeiro. Então eu não vou abordar ele com isso não, senão ele vai me matar. Já ouviu isso em algum momento? Eu não posso vender isso internamente, eu não tenho coragem de levar isso para a pessoa que decide. Isso é sim uma objeção comum, ela não é tão frequente quanto as outras anteriores, mas eu já ouvi isso inúmeras vezes. E tem estratégia para superar essa objeção? Tem. Tem sim, e é uma estratégia que não só faz com que o outro se comprometa com você, como ele se torna seu defensor. Daqui a pouco você vai entender como colocar o outro, aquele que é o primeiro a ouvir sua proposta, como seu grande parceiro. E é isso que deve ser, é disso que se trata o jogo. O seu cliente potencial, ele não é seu adversário em momento nenhum. Ele é seu parceiro e você precisa cativá-lo. Você precisa mostrar para ele que você está ali para construir uma parceria de longo prazo numa relação ganha-ganha. Então isso não é empecilho. A próxima objeção normalmente ela acontece em empresas maiores. Né? A Meire ontem falou comigo que ela tem trabalhado bastante com executivos. Você já deve ter ouvido isso aí, Meire. E outros, o Marcelo Marciano, se estiver aqui também, eu não vi se ele já chegou, mas eu sei que ele trabalha há muito tempo já nesse mercado, já deve ter ouvido, olha, eu quero, mas o meu chefe não acredita nisso. Eu vivi uma experiência que quando eu fui apresentar isso para uma dona de empresa, ela era sucessora e o fundador era alguém que estava se afastando um pouco do negócio e a sucessora falou para mim o seguinte, olha, eu quero muito, mas o meu pai não acredita que isso daí funciona e eu não sei como eu vou fazer para levar isso adiante. E tanto é verdade que essa objeção não é obstáculo, que a gente evoluiu e eu fiquei lá mais de um ano, fiz diversos projetos. Daqui a pouco você vai entender
como é que foi que eu conduzi essa conversa. Porque o combinado com você é, primeiro, te apresentar as objeções mais comuns, para que você tenha uma lista, e daqui a pouco eu vou te mostrar quais são as soluções para lidar com cada uma dessas objeções, ok? Ah, eu preciso consultar o financeiro. Olha, essa objeção normalmente ela acontece em empresas de médio e grande porte, ou então quando você tem sócios, até mesmo em que os sócios são marido e mulher. Normalmente, quando é marido e mulher, um tem um papel mais estratégico, mais comercial, e o outro tem um papel mais administrativo e financeiro. E se isso existe, se há uma divisão de papéis, pelo amor de Deus, né? Essa é uma objeção verdadeira. Lidar com sócios casados é muito delicado, porque se você não for muito habilidoso, você promove briga e até mesmo separação. Você precisa levar em conta essa objeção, que com certeza, no caso de sócios casados, ela é ainda mais importante. Você precisa ouvir, acolher e interagir apropriadamente no momento oportuno, envolvendo todos os interessados. Daqui a pouco eu vou te mostrar como faz isso. E, finalmente, essa aqui, a maioria dos consultores ou dos estrategistas, dos coaches de negócio, tem muito medo. Quer ouvir o seguinte: olha, eu tive uma experiência com coaching ou com consultoria que foi traumática, foi muito ruim, a gente perdeu dinheiro, perdeu cliente, perdeu funcionário, foi muito ruim. Essa objeção, normalmente, se o cliente comunica isso para você, ele está fazendo um desabafo. E, pelo amor de Deus, a pior coisa que você pode fazer nesse momento é desqualificar o desabafo ou entrar numa disputa tentando convencer o cara de que não é verdade o que ele está falando. Isso aí é um tiro no pé. Você tem que deixar a pessoa falar. Falar até dar espuma no cantinho da boca. Sabe por quê? Porque ela está botando para fora algo que ela teve que engolir. Ninguém gosta de perder dinheiro. Você gosta de perder dinheiro? Eu não gosto. Tem alguém aqui que gosta de perder dinheiro? Eu tenho certeza que não tem. Eu tenho certeza que se você está aqui durante essa live comigo o tempo todo, é porque você está 100% comprometido em ganhar melhor, em prosperar, continuar fazendo negócios aí no conforto da sua casa. E saiba que você pode contar comigo, porque eu acredito e também estou 100% comprometido em ajudar você a prosperar aí, fazendo negócios no conforto da sua casa. E eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é possível, porque é assim que eu vivo, e eu tô aqui te entregando esse conteúdo de alto valor que você vai poder aplicar amanhã mesmo aí no seu negócio, exatamente porque eu sei que é possível e porque eu quero dar a você de bandeja aquilo que eu ralei muito para reunir. Eu apanhei muito, eu tomei muita porta na cara, eu sofri muito não. Eu saí de cliente perdida, sem entender onde é que eu tinha errado. E isso não foi ruim para mim não. Só que eu mastiguei isso tudo e tô devolvendo para você tudo organizadinho para que você não precise apanhar o que eu apanhei, não precise sofrer com o tanto de não que eu tive, que eu vi. Eu tô te entregando isso para que você tenha resultados trabalhando aí no conforto da sua casa, ok? Vamos lá, então, conhecer como lidar com cada uma dessas objeções. Mas antes disso, eu quero te recomendar uma coisa. Como eu estou formando uma comunidade daqueles que realmente querem prosperar de casa, eu quero te pedir para fazer o print de um gráfico como esse, me marcar, compartilhar lá nos stories com a seguinte hashtag: eu posso prosperar de casa, porque eu estou 100% comprometida em reunir um grupo de estrategistas de negócios que acreditam que podem prosperar trabalhando de casa. E eu quero que você faça parte dessa comunidade também, ok? Então me marca nos stories que eu vou compartilhar o seu story e você assim
estará contribuindo para a gente espalhar essa mensagem e trazer mais pessoas para essa comunidade, ok? Bom, então vamos conhecer como você deve se conduzir para lidar com cada uma dessas objeções. Papel e caneta na mão. Eu sei que você não vai conseguir ler aí da sua casa. A tela do celular é pequena, mas fique tranquilo. Basta você entrar lá no grupo. Eu tive que trocar de plataforma de compartilhamento de slides durante o desafio. A minha plataforma deu um bizil danado. A plataforma paga que eu usava deu um bizil danado. Então eu estou trabalhando aqui com uma solução que foi a solução que eu encontrei para entregar esse conteúdo para você. Mas fique tranquilo que eu vou compartilhar lá no grupo especial todo esse conteúdo e o resumo dessa live só e exclusivamente para quem está lá no grupo especial, ok? Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu link da BIOS, se inscreva para que você possa acessar todo esse conteúdo. Então vamos conhecer qual é a primeira objeção de todas, para que você saiba como interagir com ela. A primeira, quando o cliente fala para você assim, olha, eu não tenho mais orçamento para contratar esse tipo de serviço esse ano, eu não tenho dinheiro, o dinheiro acabou. Aí você vai dizer para o cliente o seguinte, olha, quer dizer que você já tinha uma verba para esse tipo de prestação de serviço, para contratar estrategista ou para contratar um coach de negócios? Fazia parte da sua rotina de planejamento financeiro destinar uma parte do seu orçamento para isso? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você faz com que o cliente abra para você durante a reunião como que ele dá destinação à verba de desenvolvimento que ele tem. E na hora que ele começar a falar para você quais os motivos que ele tinha e não tem mais, ou se ele não tem e agora quer ter, enfim, na hora que ele começa a falar, você vai entender melhor que tipo de obstáculo real que ele tem para não contratar você nesse momento. E pode ser que depois que ele fale, quer ver, eu vou fazer uma simulação qualquer aqui, olha, depois que teve essa quarentena aí, eu decidi que eu não posso mais, eu estou guardando todo o recurso, porque eu estou muito preocupado. Esse é um ambiente de muita incerteza. A probabilidade de você ouvir isso é praticamente 100%. E como você vai interagir com isso? Pergunta para o cliente o seguinte, tá bom, você está me dizendo que o custo de gastar esse dinheiro é muito grande porque o ambiente é de incerteza. E senhor cliente, e qual é o custo de não investir para ajudar alguém você a te tirar dessa sinuca de bico? Qual é o seu plano B, senhor cliente? Tem muita gente que fala assim, nossa, Cássia, mas isso aí não é chutar o cliente? Não, isso aí é mostrar para o cliente qual é o tamanho da enrascada que ele pode estar caso ele abra mão de considerar a sua proposta. E aí, é claro que você tem que, caso ele diga sim, você tem que estar 100% preparado para ter estratégias para realmente ajudar o cliente a sair dessa sinuca de bico. Você tem que ter ferramentas e estratégia para ajudá-lo a inovar, pivotar, reinventar o negócio dele, buscar outros tipos de cliente, ir atender outros mercados. Você precisa estar preparado para isso. Mas é um jeito muito ético, inclusive, de mostrar para o cliente o que está em jogo. Que caso você abra mão de mostrar ao cliente, quando você pergunta para o cliente, qual é o seu plano B? Aquilo é igual um soco no estômago do cliente. Porque o cliente, ele começa a entender que ele pode estar sozinho num barco atravessando um mar muito bravio. E negócio, gente, eu não conheço nenhuma empresa de muito sucesso que não pense fora da caixa. Todo negócio que for prosperar nesse mercado, ele tem que pensar de forma ampliada. Ele tem que considerar possibilidades que não existiam até então. Sabe por quê? O dia que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia,
O mundo como você e o seu cliente conheciam morreu. Aceita que dói menos. Morreu e não vai nunca mais. Aquela realidade vai voltar. Nem para o seu cliente, nem para você. Se você está se apegando ao fato que você vai segurar todos os seus recursos agora, esperando que tudo isso passe, lembre-se, vão ficar todos na mesma página aqui. Não tem prazo para isso acabar. Eu não sei se você viu, mas hoje descobriu-se que 100 e tantas pessoas foram reinfectadas na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, ou seja, essas pessoas já tiveram o Covid e voltaram a ter a doença. Isso significa que a limitação é para mim, é para você e é para o seu cliente. E se o seu cliente não aprender a encontrar novas formas de ganhar dinheiro, de reinventar o negócio dele, ele vai morrer. E o seu trabalho é ajudá-lo a mostrar isso para ele, ajudá-lo a enxergar. E na hora da proposta eu falo para o cliente tudo. Eu falo para o cliente, olha, você pode nem gostar muito do que eu vou te dizer agora. Um dia você vai lembrar de mim, um dia você vai me agradecer, mas por enquanto eu estou 100% comprometido em te atender. Então me permita te mostrar todas as variáveis do cenário. E você nem vai precisar me pagar por isso, por enquanto. Que é para o cliente ver que você realmente sabe enxergar longe, ok? Então esse é o primeiro jeito. Segundo jeito, segunda objeção. Quer dizer que você já tem um orçamento para coaching? Quando ele fala assim, nós já estamos cuidando disso com outra pessoa. Isso é sinal que esse cliente já acredita no serviço, ele está acostumado, habituado a contratar alguém para ajudá-lo a pensar. E isso, pelo contrário, ao invés de tirar você do páreo, coloca você numa condição muito interessante. Sabe qual? Eu gosto de falar isso para o cliente. Eu falo para o cliente, olha que legal. Então você já contrata? Você já tem alguém te atendendo? É bem interessante, senhor cliente, você ter mais de um fornecedor nessa área, até para você conhecer quais são as estratégias de um e de outro, para você poder avaliar os resultados. Quando a gente trabalha com empresa de médio e grande porte, esse tipo de argumento quebra a perna do cliente na hora, porque normalmente os diretores, gerentes de RH ainda estão tateando, eles não sabem muito bem como quantificar os resultados do trabalho de um estrategista, de um coach de negócios, de um coach executivo. Ele ainda fica bem perdido, principalmente se o gerente financeiro vira para ele e fala assim, olha, você fala para mim que desenvolvimento e treinamento, investimento, para mim é despesa. E todo gerente de RH fica pé da vida de ouvir isso. Quase que eu falei um palavrão aqui, né? Me perdoem aí. Mas você precisa interagir com essa objeção com bastante serenidade, porque isso é ponto a seu favor. Terceira objeção bem comum é: eu tenho uma proposta mais barata. Essa objeção que está aí no vermelhinho, ela é muito recorrente. E tem gente que fala, ai que raiva, isso significa que eu vou ter que baixar meu preço? Pelo amor de Deus. Se você cair nessa tentação de baixar de preço, você nunca mais vai recuperar percepção de valor diante do seu cliente. Você tem outra coisa muito melhor para fazer ao invés de baixar o seu preço. É perguntar para o seu cliente o seguinte, olha, o único critério que você tem para levar em conta o meu trabalho é quanto vai custar ou é quanto eu vou trazer de retorno aí para o caixa do seu negócio? Quando você faz esse tipo de pergunta, o cliente encosta na cadeira. Porque aí ele vê que ele está falando, sim, com um estrategista de verdade, que não está preocupado. Eu falo para o cliente, inclusive, olha, seu cliente, eu não estou preocupado em ganhar o seu contrato agora. Eu não vim aqui para vender para você uma vez. Eu estou preocupada, sim, em entregar valor para você, de fazer retorno aí no investimento do seu caixa, que você consiga perceber que o meu trabalho gerou
aumento de faturamento, aumento de vendas, é isso que eu quero. Eu tô aqui para isso. E quero te mostrar que isso é possível. Então, eu falo mesmo, eu não sou a coach mais barata que você vai encontrar. Porque eu vou te entregar mais valor, porque eu não sou a coach mais júnior, porque eu tenho mais recursos, porque eu trabalho fazendo mensuração de resultado, porque eu consigo te mostrar o ROI daquilo que eu te presto de serviço. Então, não considere preço como o principal critério. E isso funciona, porque ninguém está querendo ganhar no primeiro momento. As pessoas querem entender, todo mundo busca uma relação de ganha-ganha. E quando você traz esse tipo de argumento para aquela objeção, o cliente se desarma. Quando o cliente fala para você, então, eu não estou autorizado a autorizar, eu não estou pronto, eu não estou habilitado a autorizar essa compra. Aí você pergunta para ele, tá bom, se não é você, quem vai decidir isso? Porque aí você vai envolver outras pessoas na negociação. A objeção é o seguinte, eu não posso levar isso internamente, porque as pessoas podem brigar comigo, podem não gostar. Tá bom, quais os impedimentos? O que te impede de fazer isso hoje? É medo da pessoa achar que você tem algum tipo de conchavo comigo? Eu não posso trazer essa pessoa para a reunião. Normalmente eu gosto de tornar o cliente potencial meu parceiro, para envolvê-lo e atrair outros decisores para uma próxima reunião. Eu quero, mas meu chefe não acredita nisso. Aí você pode interagir com essa objeção, dizer o seguinte, quais são os critérios que ele prioriza para considerar se isso realmente funciona? Para ele entender se isso aqui dá certo ou não. Porque se você apresenta critérios de retorno do investimento, de aumento de faturamento, de geração de economia, ou de fazer com que o cliente mantenha o negócio dele operando na quarentena a despeito da crise, você começa a tornar essa objeção menos importante. Quando o cliente fala com você, preciso consultar o financeiro. Se o financeiro for a mulher dele, pode ter certeza que essa objeção é verdade. Convida o financeiro para participar de uma reunião. Tá bom, então quando é que nós vamos interagir com essa pessoa? Vamos agendar uma reunião com essa pessoa. Isso faz com que essa objeção deixe de ser um problema e passe a ser apenas mais um passo para evoluir para o seu acordo. E finalmente, como é que foi? Não, nós tivemos uma experiência péssima. Quando é assim, eu deixo o cliente falar. Eu faço com que ele desabafe e aí, depois que ele conta toda a experiência, eu falo, olha, senhor cliente, eu estou solidário com a sua dor, com a sua indignação. Eu imagino mesmo que deve ter sido muito doído, mas você não está falando com uma pessoa júnior. Eu não cheguei aqui do nada, eu me preparei durante 18 anos para fazer o que eu faço. Eu tenho referência da empresa X, Y, Z. E se você quiser falar com algumas dessas pessoas, tá aqui, ó, contato, depoimento. Eu tenho experiências de sucesso. E eu não vou fazer aqui dentro da sua empresa o que pessoas menos preparadas ou mais desavisadas fizeram. Porque eu tenho responsabilidade com você, mas tem também com o meu nome no mercado. Acabou. Você jogou a objeção por terra, ok? E aí eu queria agora, nos momentos finais, te pedir, eu vou abrir para os comentários, vou ativar os comentários, a gente está nos momentos finais, eu gostaria de saber se isso aqui fez sentido para você, eu acabei de habilitar os comentários, quero abrir para perguntas e quero aproveitar para convidar você que ainda não se inscreveu no desafio Conquiste um Cliente de Coaching de Negócios no conforto da sua casa aí durante a quarentena. Vá lá no meu link da bio, se inscreva, vem para o grupo especial. Lá eu estou compartilhando com as pessoas que se inscreveram os PDFs com o resumo de todas as lives, ok? A Silvânia tá falando, pena que perdi a metade. Silvânia, sabe o que eu fiz? Para as pessoas que estão reclamando, eu postei hoje e vou postar amanhã de novo a sequência de todas as lives para que você possa assistir e entender o método passo a passo, ok? Nós vamos com certeza nos falar amanhã. Vamos sim. Entre lá no grupo, porque amanhã eu vou compartilhar lá de novo todas as lives e o conteúdo. A Solange quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Solange.
Tem que ser rápido, senão a gente vai cair. Ô Lopes, entra lá, vai lá no meu link da BIOS, clica lá, se inscreva, você vai poder participar, vai acessar o conteúdo de toda a sequência. Ô Silvânia, lá tem a gente se fala aqui no direct, e aí nós vamos conversar a respeito, tudo bem? Ok. Pode perguntar, ô Solange, eu tô com medo da gente cair. Ô Marcelo, que legal, que bom que você gostou, agradeço a sua participação, muito bom contar com você aqui. Eu vi que você entrou lá no grupo, é isso mesmo, a gente tem até agora 5 grupos abertos, então eu convido a você que ainda não se inscreveu, vai lá no link da BIOS, se inscreva, porque é nos grupos que eu estou compartilhando conteúdo exclusivo apenas para quem se inscreveu. Sempre no mesmo horário, às 19 horas. Eu estou fazendo lives às 22 horas lá na minha página do Face. É o mesmo conteúdo, só que a página do Face está com um dia de atraso. Então a live que eu vou fazer hoje, às 22 horas, ao invés de ser a live 6, é a live 5. Foi para atender os meus seguidores que têm mais hábito, mais familiaridade com as minhas postagens lá na minha página do Face. Eu estou atendendo um pedido. Eu nem tinha plano de fazer isso não, mas está funcionando, tem muito engajamento lá, as pessoas estão interagindo muito, ok? Se não tem, parece que a Solange não está aí mais, ela queria fazer uma pergunta. De qualquer forma, eu quero te tranquilizar. Quem está dentro dos grupos, eu já deixei lá hoje a página de perguntas aberta, todo mundo pode fazer pergunta. Claro que o único assunto permitido lá nos grupos é referente ao tema dessa semana, ok? A Sandra tá aqui. Beijo, Sandra, saudade de você. Tem visto aí seus movimentos. Um dos argumentos que eu uso para conter objeção de preço e se eu te oferecesse o processo gratuitamente, você aceitaria? Marcelo, de verdade eu não recomendo esse argumento. Ele não é um bom argumento. Sabe por quê? Porque ele pode dar uma percepção equivocada para o cliente de que você é um coach júnior. E eu sei que você não é júnior. E isso é muito ruim. Você pode ser percebido como alguém que é iniciante, como alguém que é um estagiário. Isso achata a sua percepção de valor. Faz isso não. Isso não é bom para você. Tem outras formas melhores de obter o sim do seu cliente. Eu sei que tem algumas escolas que ensinam isso com muita frequência, mas para quem vende para pessoa jurídica, para quem quer atender empresário, essa abordagem é muito ruim. Ela achata a sua percepção de valor. Tem outras formas melhores. Eu compartilhei hoje muitas com você que você pode substituir, mas eu não recomendo, eu não faço isso nunca, porque eu não entrego a minha hora de graça, a não ser que exista um motivo muito relevante. Por exemplo, essa semana eu estou entregando conteúdo de cursos fechados gratuitamente. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente está vivendo um momento muito grave e porque eu estou 100% comprometida em construir uma comunidade de coaches, consultores e treinadores que acreditam e que também estão comprometidos em prosperar de casa. Então, se esse conteúdo teve valor para você, vá lá, dá um print numa das telas que eu compartilhei com você ao longo dessa live, compartilha nos stories com a seguinte hashtag: eu posso prosperar de casa. Lembrando que amanhã o que a gente vai falar é o que você precisa fazer para que o seu negócio continue a prosperar ao longo desse período de quarentena, depois que esse desafio acabar. Amanhã é a última live dessa série. Eu te espero aqui. Simone, que pena que você chegou agora. Beijo carinhoso. A gente já está com a contagem regressiva aqui do nosso Instagram. Mas eu vou fazer a live de novo às 22 horas. Eu não sei se vai ser adequado para você, que você está aí de Boston. De toda sorte, a live vai ficar disponível lá nos meus stories. E você já se inscreveu lá no grupo. Se você tiver alguma pergunta específica, você pode fazer lá no grupo, que eu vou compartilhar com vocês, principalmente vocês que são do meu grupo de mentoria, ok? Um beijo carinhoso para vocês. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Beijo!